Bom, vamos começar mais uma semana e a mensagem da semana vai ser Construa sua arca, né? Então a gente vai falar, obviamente, sobre a história de Noé, né? Sobre a história do dilúvio, sobre a história, né, do que pavimentou, né, até esse grande acontecimento, onde foi um marco, né, na história da humanidade. Ali conta a história, é uma das histórias assim, mais fascinantes da Bíblia, porque ela conta a história de uma família que sobrevive a um dilúvio, né, que exterminou toda a vida terrestre na Terra. Só que para abordar essa história, né, eu gosto de contextualizar um pouco e voltar um pouco e fazer um resumo muito breve para a gente poder entender a profundidade da história em si. E eu vou falar sobre a questão da queda do homem. A gente já sabe que Adão e Eva foram influenciados, né, enganados pela serpente, né, por Satanás, e desobedeceram o comando de Deus e comeram do fruto proibido no jardim, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso, né, o pecado entra no mundo, o pecado e a morte eles entram no mundo, o que faz com que Deus acabe expulsando Adão e Eva do jardim. E aí eles começam a viver do quê? Do trabalho e da dor, longe da presença direta de Deus, que é onde eles tinham tudo. Deus já provia tudo para eles ali no jardim, mas a partir do momento que eles pecam, eles são expulsos do jardim, agora eles passam a depender do próprio trabalho. E aí com o trabalho, a dor, né, tudo que vem dessa questão. E aí a segunda palavra do Senhor, né, em Gênesis 5:4 diz: e os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos e gerou filhos e filhas. A gente geralmente fica muito preso a Caim e Abel, que são os filhos de Adão e Eva, que são os mais conhecidos, né? O Caim, ele era um lavrador, enquanto Abel era um pastor de ovelhas. E a história desses irmãos, ela é importante para a gente entender e chegar até a questão de Noé, porque essa é a primeira história na Bíblia que é o primeiro... a primeira vez que está na Bíblia, né, que consta na Bíblia, é o primeiro ato de adoração e o primeiro assassinato da história humana. E aí como vem essa questão da adoração? Ambos os irmãos, eles fazem ofertas ao Senhor. E Caim, ele vai oferecer, né, uma parte da lavoura dele, né, a Bíblia não especifica, né, mas é uma parte qualquer da colheita que ele teve. Enquanto que Abel, ele vai trazer parte do cordeiro, né, das primícias do seu rebanho. Então, ele vai trazer ali da primeira, né, do primeiro rebanho que ele tem, ele vai trazer ali as melhores partes daquele cordeiro e faz essa oferta ao Senhor. E as ofertas a história conta que a oferta de Abel foi aceita, enquanto a de Caim foi rejeitada. E aqui, eu não quero aprofundar muito nessa questão das ofertas, né, existem vários motivos, né, várias especulações, porque a Bíblia em si ela não é clara o porquê a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada. Então, pessoas falam que porque a oferta de Abel envolvia sangue, enquanto a oferta de Caim eram vegetais, então Deus privilegiou a oferta de Abel. Mas o mais comumente, o que os estudiosos falam e o que eu entendo aqui, é que a oferta de Abel ela foi feita com sinceridade. Ela foi feita, né, ali ele ofereceu as primícias, o que ele tinha de melhor, enquanto a oferta de Caim foi uma oferta qualquer, foi uma oferta de má vontade, né? E é por isso que essa oferta acaba sendo rejeitada, o que gera um ódio em Caim a Abel pela inveja, e aí a ponto essa inveja, esse sentimento ruim chega a certo ponto que ele mata o próprio irmão, né? E a partir desse assassinato, Caim ele então é amaldiçoado por Deus.
E aí, como a Bíblia diz que como o sol recebe o sangue de Abel, Caim, que era um lavrador, não vai poder mais, né, colher. Ele também não, ele passaria a viver fugitivo e errante. Então ele não poderia se estabelecer em local algum, né? Não poderia se fixar em lugar algum. Mas, não, como eu trouxe Gênesis 5:4, que diz que os dias de Adão, né, depois de ter gerado Sete, foram de 800 anos e gerou filhos e filhas. Adão e Eva, eles geraram outros filhos, né? E um dos mais importantes é Sete, que essa linhagem de vinda de Sete foi uma linhagem que foi reconhecida como aqueles que obedeceram a Deus, e é dessa linhagem que veio Matusalém, veio Enoque e veio Noé, né? Então, nesse momento, a humanidade ela se divide em dois grupos diferentes. Você tem os descendentes de Caim, né, que são voltados para a violência e para o pecado, e você tem os descendentes de Sete, que são aqueles mais tementes a Deus. E aí, com o passar das gerações, os filhos, os descendentes de Sete, que eram conhecidos como os filhos de Deus, né, começaram a se unir com as filhas do homem, que eram aquelas da geração de Caim. E aí, com isso, a maldade ela foi se espalhando na terra, né? E a gente vê isso em Gênesis 6:5, que diz: a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e todo o pensamento do seu coração era continuamente mau. Então, o que acontece? Deus percebeu que o mundo estava inundado em maldade, em pecado, e que todas as intenções humanas elas tinham uma origem de mal, tinham uma origem maléfica. E aí, a palavra do Senhor vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. E aqui, ele não é que ele se arrependeu de ter feito o homem, mas a tradução correta para arrependimento aqui, se você for pegar do hebraico, diz que é dor, pesar, tristeza. Então, quando Deus fala que ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, ele ficou triste, né? Ele teve um pesar, porque ele achou que ele errou, porque ele viu que o homem se tornou, né? A partir do momento que ele se desprende dele, né, como Adão e Eva se desprendem do Senhor depois que eles pecam, e aquelas gerações vão se desenvolvendo na terra, ele viu, né, com tristeza o que, né, o homem se torna quando está afastado dele. Então, a natureza aqui, o que a gente pode ver é que a nossa natureza não é uma natureza de bem, né? Mas, a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus, isso muda, né? Mas se a gente se afasta, e aí problemas acontecem. E aqui, né, nesse momento, então, Deus decide, quando ele vê que a humanidade tinha rumado para esse caminho, né, ele então decide o quê? Enviar o dilúvio e destruir a humanidade. E é aqui que eu começo a nossa palavra de hoje, que é construa sua arca. É interessante a gente ver essa história de Noé, porque a gente vê só pela questão da arca, dos animais, aí fica pensando, né, como é que coube todos os animais lá, né, como é que era a arca durante aquele todo tempo que eles ficaram ali dentro. Mas a gente deixa passar batido algumas coisas que são extremamente essenciais e que a gente precisa dissecar um pouco. E aqui eu vou passar para vocês diferentes visões da arca, né? A arca como não só aquele ambiente que não era um barco, mas, né, aquele corpo de madeira que flutuava, mas tinha um significado naquilo tudo, né? E o primeiro significado que eu vou passar para vocês é a arca como salvação e graça. Então, apesar dessa decisão de destruir a humanidade, Deus vê graça em um homem, Noé, né? E essa graça que ele vê em Noé foi suficiente, né, para garantir um recomeço, porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele fala, não, essa humanidade precisa ser destruída. Mas como ele achou graça num homem, ele falou, opa, eu vou salvar esse cara aqui, e a partir desse cara aqui, a humanidade vai ter uma nova chance de, né, se perpetuar. E é aqui que a gente vê, com o dilúvio, que a gente vê o fim das gerações de Adão e o começo das gerações de Noé. Então todos nós somos filhos dessa geração,
né, dessa linhagem de Noé. E aí, né, vamos falar desse cara, vamos falar de Noé. Quem era Noé? Noé não era um homem perfeito, porque as pessoas também têm esse engano, né? Daquele mundo todo só sobrou Noé e a família dele, né? Mas era o Noé, mais específico, o Noé que recebeu todas as instruções de Deus, era o Noé que tinha essa comunicação. Então as pessoas vão falar, mas esse cara era perfeito. Não, ele não era. Ele não era perfeito, ele não era sem pecado, mas ele tinha duas coisas. Ele era extremamente fiel e ele era obediente ao Senhor. Então esse caráter de Noé, né, a reputação que ele tinha, era irreparável. Então o que acontece? Naquele mundo de maldade, naquele mundo de pecado, o Noé ele sempre optava por fazer o bem. E isso já era bastante para diferenciar ele de todas as outras pessoas que estavam em volta, né? E aqui a gente tem uma chave importante, porque aqui Deus nos convida, né, a sermos diferentes, né, dos nossos iguais. Porque todo mundo, e aqui a gente já escuta isso, né, acredito que a gente já escutou isso em várias ocasiões, né? Mas fulano também faz isso. Mas todo mundo é assim. Mas então todo mundo, e é aquela ideia do todo mundo. Se todo mundo faz, eu também vou fazer, porque não. E aqui Deus na verdade nos está convidando a sermos diferentes de todo mundo, diferentes dos nossos iguais, né? A não deixar que cultura, padrões sociais, né, política dite a direção que a gente deve tomar. A gente deve tomar a direção baseada em quê? Em quem nós somos e principalmente no que o Senhor nos diz para fazer. E aí, ao ver essa terra inundada em violência, né, Deus revela a Noé os planos e ordena a ele que ele construa a arca. E aqui é interessante que a Bíblia diz que essa palavra violência na Bíblia, no hebraico, é ramais, né? E é daí que veio a origem do grupo, palestino, exatamente, é violência, né? Então... Estou pensando aqui uma coisa interessante. Então, em sua perfeição, Deus, o que ele faz? Ele detalha cada característica daquela arca, né? Desde o material a ser usado até as dimensões, né? Como aquela arca deveria ser, cada cômodo. Então a arca em si, né, como eu falei, ela não era um barco, né? Não possuía vela, remo, então ela não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar. E isso nos diz alguma coisa, né? Porque a direção ela é sempre dada por quem? Pelo Senhor. E quando nós estamos no nosso propósito, é Ele que dá a direção, né? Se a arca tivesse vela, tivesse remo, Noé poderia rumar para onde ele quisesse, né? E aqui não é essa a intenção, né? Então Deus ele, né, comanda Noé para que preserve os animais de cada espécie. E o que é mais interessante é que quando a gente não conhece essa história da Bíblia, né, a gente fala, caramba, como é que Noé foi lá e pegou os animais e cada animal da terra? Não, Deus, na sua graça, o que ele fez? Ele fez os animais virem até Noé. Isso que é o mais interessante, né? Então, quando Deus tem algo, um plano nas nossas vidas, Ele dá os detalhes, assim como Ele deu os detalhes da arca, mas Ele também provê todos os recursos. Ele proveu todos os recursos para Noé. Ele falou, constrói daquela madeira ali, né? Ele deu tempo suficiente para Noé fazer a arca. Ele falou, constrói daquela madeira, né? Ele falou, os animais virão até você, né? Pegue 7 casais dos animais puros e um casal dos impuros. A comida, ele falou, está ali, é só você também, ela foi provida para Noé durante o tempo que ele... Então, todos os recursos Noé obteve pelo Senhor, né? E aí, o que acontece? Deus ele avisa Noé que em 7 dias ele iria fazer chover 40 dias e 40 noites. E aí só Noé, a esposa dele, né, os 3 filhos e a esposa dos 3 filhos sobreviveram. E após todos os animais e a família do Noé embarcarem, Deus o que ele faz? Ele sela a arca pelo lado de fora. Então, enfatizando o quê? A salvação de vidas no julgamento. O dilúvio foi o julgamento. E a partir do momento que ele sela aquela arca
e Noé e a família dele está ali dentro, ele ali está indicando o quê? A salvação do julgamento. Então garante que é isso importante? Porque tem um detalhe aqui muito interessante. A porta é selada por fora por Deus. Por quê? Porque não cabe a Noé fechar a porta, não cabe a Noé dizer o momento que ele vai se salvar e que os outros vão perecer. Né? Essa questão da chance de salvação dos outros cabe ao Senhor. Porque Noé poderia fechar e aí ele estaria decidindo pela... E se alguém lá fora tivesse arrependido e viesse correndo, não, eu quero também... Então, Noé ele não tinha esse poder. Né? Esse poder, né, de decidir, ele vem do Senhor. Então, quem decidiu quando a porta se fecharia, né, ou quando a salvação dos outros se encerraria, foi o Senhor. Então, o que a gente pode entender aqui também é que portas fechadas também são um ato de proteção do Senhor. Né? Portas fechadas também salvam. Salvou a família de Noé. E isso é interessante porque muitas vezes a gente acha que portas fechadas são o nosso fim. Né? E aqui, mais uma vez a Bíblia nos mostrando que não, na verdade, a porta fechada aqui foi um ato de salvação, né? Salvou a família de Noé do julgamento que foi esse dilúvio, que destruiu toda a terra. E aqui eu quero começar uma segunda visão da arca, que é a arca como ato de obediência e fé. Né? Então, Noé, como disse, estava vivendo no mundo corrompido, né, pela violência, pelo pecado. E ele se destacava dos demais, né, como diz aqui em Gênesis 6,13. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que eu os destruirei com a terra. E aí, o importante aqui é que Deus, ele fala com todos nós de formas variadas. Isso, assim, não nos faz especiais por causa disso. Né? O que diferencia todos nós aqui, porque muita gente fala assim, mas por que Deus falou só com Noé? Né? Na verdade, Deus ele fala com todos nós de formas diferentes. Né? Mas o que diferencia um do outro é que é a capacidade para escutá-lo. Né? E mais do que isso, né, é a capacidade de sermos obedientes. Então a arca, por isso que eu falo, a arca é um símbolo, né, de obediência. Né? Então o teor da mensagem e a forma com que Noé reagiu a isso mostra, né, o tamanho da fé dele. Imagina se você primeiro vê Deus falando com você, né, que isso já é para causar um temor, e Deus simplesmente chega para você e fala assim, olha, eu vou destruir o mundo. E aí você faz o seguinte, ele fala que vai mandar chuva, uma coisa que Noé nem sabia o que é, mas que ia destruir o mundo, e que, olha só, você vai ter que fazer isso aqui. Qualquer um de nós ficaria desesperado. Né? Qualquer um de nós. As pessoas, por notícias muito menos impactantes, elas já se desesperam, já querem desistir de tudo. Né? Quantas pessoas tiram a vida por coisas muito menores do que isso? Né? Não é... Deus não falou que Noé ia perder o emprego dele, ou que aquela colheita não ia dar certo. Não, eu vou destruir o mundo. Então, assim, mesmo que você saiba que, assim, se eu fizer isso aqui, eu vou me salvar, é um peso tremendo, porque aquela arca, ela demorou anos para ser feita. Sim, mais 100 anos para ser feita. Então, imagina você com aquilo ali, com aquele peso ali, e você construindo uma coisa que você não sabe o que era, ninguém tinha construído para se proteger de uma coisa que você também não sabia o que era, entendeu? Então é bem complicado né? Exato, em Gênesis 6, 17 e 18 diz: e eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Então, o que acontece? Noé precisou acreditar nesse pacto com Deus. Né? E ele trabalhou, né, como a gente falou, demorou mais 100 anos, ele trabalhou por décadas, né, num projeto que ele não conhecia. Deus ia ali mostrando para ele, mas ele mesmo não conhecia, nunca tinha feito aquilo. Né? Então ele precisou realmente acreditar em algo
que o Senhor lhe prometera, mesmo sendo ridicularizado. Porque você acha que as pessoas em volta não começaram a falar? No começo, acho que não, porque, né, você está ali no começo, vamos pensar aqui de forma lógica, né? Para construir a arca precisou de madeira, então ele precisou pegar essa madeira. Então você vai começando a pegar a madeira, né, extrair a madeira ali. Então, você precisa extrair essa madeira. E aí, então, no começo, realmente, acho que provavelmente não chamou muita atenção. Mas à medida que você vai construindo um negócio, né, gigantesco como aquele, acho que isso chamou um pouco a atenção das pessoas em volta. E provavelmente as pessoas perguntam, a primeira pergunta é: o que você está fazendo? Quanta geração passou até ele construir isso? Exato, são várias gerações ali que passaram e que viram aquilo ali, né? E na verdade, o que acontece? As gerações dessa época, as pessoas viviam Muito tempo. Muito tempo, 900 anos, 900 e poucos anos. Então, na verdade, não se passaram tantas gerações assim, mas assim, muita gente, né, realmente viu aquilo ali e se questionou, né? Que é isso? Então, ele precisou realmente confiar, né, e acreditar nisso. E o pacto, ele é uma obrigação, né, onde a pessoa que estabelece esse pacto, ele coloca toda a reputação em jogo. Então, aqui, quem fez o pacto foi Deus. Então, quem colocou a reputação em jogo? Deus. Então, isso coloca Noé numa posição bastante confortável, porque o que acontece? Se ele não pode confiar em Deus, ele não pode confiar mais em ninguém. Né? Então, a pessoa certa para a gente confiar, e aqui também nos mostra uma outra chave, que o quão seguro e garantido é confiar em quem? Em Deus. E não em homens, recursos, né? Dinheiro, enfim, objetos materiais. E aí, não só, né, a questão da fé chama atenção nessa história, mas também a questão da obediência. A gente passa a vida inteira buscando um relacionamento com o Senhor e pedindo para que Ele fale conosco. E aqui, né, Ele falou com Noé e Noé obedeceu. Mas quantas vezes Ele fala com a gente e a gente não obedece? Né? Às vezes, muitas das vezes, Ele vai falar conosco e não vai fazer sentido o que Ele vai falar. Muitas vezes vai parecer até impossível, como aconteceu com Noé. Por exemplo, a questão de Noé não sabia o que era chuva. Por quê? Porque o que irrigava a terra nessa época era um orvalho que vinha da terra e irrigava ali o cultivo. Então, mas essa falta de entendimento de Noé, de não saber o que era chuva, não paralisou Noé. Mesmo ele sem entender o que viria pela frente, né, ele trabalhou para cumprir o propósito dele. Né, e a gente vê isso em Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. A segunda questão é que Deus ele deu o comando para a construção da arca muito antes do dilúvio. Né? Alguns falam que foi 75 anos antes, alguns falam que foi 120 anos antes, mas não importa. O que importa é que a partir do momento que Deus falou para Noé, ele não postergou, né? Ele não procrastinou, né? Ele nem questionou. Senhor, mas será que isso aí vai dar certo mesmo? Mas eu construí um negócio desse tamanho, como é que eu vou construir um negócio desse tamanho? Eu não sei construir um negócio desse tamanho. Não, ele não fez isso. Ele, né, a partir do momento que ele recebeu a ordem, ele foi lá e fez. Isso foi importante, porque diz a palavra do Senhor que quando ele terminou de construir a arca, foi exatamente no momento que Deus estava mandando o dilúvio. Então, se ele tivesse, isso nos ensina que, né, como a Bíblia própria diz, existe um tempo certo para tudo que acontece nos céus e na terra. Então, às vezes, a gente tem a nossa promessa ali garantida, mas o fato da gente não ver essa promessa, muitas vezes é porque a gente questionou, é porque a gente postergou algo que a gente deveria fazer, que Deus mandou a gente fazer e a gente não fez, né? Ou porque a gente não levou a sério, ou porque a gente buscou entender para depois fazer. Noé, ele não procurou entender, ele fez, né? Ele não questionou, né? Apesar de ser uma coisa que foi pedido para ele fazer uma coisa que ele não sabia, ele não questionou e ele fez.
E aqui, em Gênesis 7, de 11 a 13, diz: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres e seus filhos. Ou seja, no mesmo dia que eles acabaram de construir, eles entraram na arca, naquele dia começou o dilúvio. Ou seja, se ele tivesse postergado ou talvez enfim, não nem entrar. não daria teria tempo. recebido a bênção. Né? E aí a terceira visão que eu quero dar da arca é a arca como renovação e como uma nova aliança. Aí aqui a gente precisa entender que o dilúvio ele não foi simplesmente um castigo, ele foi um ato de Deus para purificar a terra. Então a história do dilúvio, o que ela é? É a história que mostra a ira de Deus contra o quê? Contra o pecado, a violência, né? E a maldade que a humanidade estava inserida naquela época. E aí o que acontece? Apesar dessa história ser uma história antiga, ela é relevante até hoje. Por quê? Porque o pecado, a violência e a crueldade, eles existem até hoje em dia. Né? E é importante a gente entender que Deus continua não tolerando essas coisas. Só que a história de Noé também nos mostra o quê? Esperança e renovação. Né? E existe salvação mesmo com um cenário de destruição. Né? Mesmo que tudo ao seu redor não esteja indo bem, que parece que você não vai sobreviver, né? Parece que realmente é um dilúvio de coisas ruins acontecendo, a gente precisa entender que ainda existe salvação. Né? Aquela arca é um símbolo de salvação, né? É um símbolo de esperança e renovação. Por quê? Porque Deus dá uma segunda chance à humanidade através de Noé. Né? E Ele nos dá essa segunda chance todos os dias. E todos os dias a gente tem a oportunidade de escolher, né, entre viver com bondade e justiça ou viver o caminho do mal. Né? Então, Ele sempre nos dá, né, Deus diariamente nos dá essa oportunidade de quê? De começar de novo. Assim como a humanidade começou de novo, cada dia, né, que se renova nas nossas vidas, a gente tem a oportunidade de recomeçar. E aí, depois do dilúvio, Deus faz uma aliança, uma nova aliança com Noé e toda a criação. Né? Quando as águas retrocedem e aí a família de Noé sai da arca, né? Deus dá a Noé uma instrução para que ele vá e se multiplique. Né? E além disso, né? Disso, ele avisa, né, ao Noé que os animais ali teriam medo de Noé, então ele não iria passar nenhum perigo por causa dos animais, e que os animais estariam ali como provisão de alimento também para ele. Né? Então, de novo, né, Deus cuidando, né, de todos os aspectos. E aí ele faz uma promessa, né, para Noé, dizendo que ele nunca mais destruiria a terra, né, por meio de um dilúvio. E essa promessa é uma aliança que Deus estabeleceu com Noé. E aí, por extensão, né, para toda a humanidade. Então essa é uma prova de amor e misericórdia que Deus tem conosco. E a aliança, né, é uma garantia que Deus, essa aliança, esse símbolo que era o arco-íris, é uma aliança que é uma garantia que Deus estaria sempre com eles. Né? E que basta buscá-lo, que eles iriam encontrá-lo. E que ele nunca abandonaria os seus filhos. Mas essa também, assim, a gente está vendo o lado bom, né, de quem está recebendo, né, que essa aliança era uma promessa de proteção e salvação. Mas a gente precisa ver o lado também da responsabilidade e da fidelidade. Sim, Deus prometeu, né, várias coisas a Noé, mas Ele também espera que, né, os seus filhos, nós, possamos obedecer aos seus mandamentos e viver de acordo com a sua vontade. Então, a aliança aqui, ela é uma via de mão dupla. Né? Deus prometeu, né, salvação, Deus prometeu que estaria conosco em todos os momentos. Né? Ele promete que não destruiria mais a humanidade, né, com o dilúvio, mas ele também espera o quê? Obediência, espera a fidelidade.
e espera que a gente viva a vida de acordo, né, com seus mandamentos. E aqui, né, que entra na questão do construa sua arca, e para finalizar, a quarta visão da arca, que é a mais importante, né, que é Jesus como a nossa arca. Quando a gente diz construa sua arca, nada mais é que tenha Jesus em sua vida, né? E essa visão, ela é marcada por alguns pontos, e aqui eu vou, para resumir, vou atacando cada ponto e vou explicando. A arca, por que ela é ligada a Jesus? Primeiro, a arca foi o único meio de salvação, né? Só havia uma arca e só havia um jeito de ser salvo, entrando nela, né? Então, a arca, ela aponta para o quê? Porque o que ela diz? Que só há um caminho para a salvação, e esse caminho é Jesus. E a gente vê isso aonde? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, assim como fora da arca havia morte, isso quer dizer o quê? Que fora de Cristo não há salvação. Então, e o que é interessante aqui também, que é engraçado isso, que por que a arca era um corpo que flutuava? Por que não um submarino? Por que não um avião, por exemplo? Deus poderia muito bem chegar e dar os planos para Noé, eu vou mandar um dilúvio, constrói um submarino e vocês vão ficar de boa. Ou constrói um avião, vocês vão ficar do alto lá, tranquilo. Ah, por quê? Porque a água aqui, ela simbolizava o quê? Destruição. Então, ela simbolizava o quê? Hoje em dia, o que são? São as nossas dificuldades, são os nossos obstáculos, é aquilo que vem para nos parar. Assim como a água veio para destruir aquele mundo, a água aqui, ela vem para nos parar. Você, como submarino, você está imerso naquele meio ali, né? E você, como um avião, o que acontece? A arca, as dificuldades, o que elas fizeram? Elas não pararam a arca. Elas impulsionaram, na verdade. Então, quanto mais a água vinha, mais alto aquela arca ia. E ela passou os cumes mais altos do mundo. Então, o que acontece? A gente precisa entender também que, muitas das vezes, as dificuldades que a gente enfrenta, elas não são para nos parar, né? Elas, na verdade, elas vão nos impulsionar a um lugar mais alto. Assim como a arca aqui foi impulsionada pelas águas. As águas que iriam, teoricamente, destruir todo mundo, na verdade, impulsionou aquela arca para um nível que ela nunca tinha ido antes. E por que não um avião, por exemplo? Porque aí você seria autossuficiente. E Deus não quer que nós sejamos autossuficientes, né? Nós somos impulsionados através da dificuldade, através, né, quanto mais somos amassados, né? Igual a questão do azeite, do vinho, né? A azeitona e a uva, ela precisa ser amassada para você extrair aquilo, extrair o azeite, extrair o suco da uva. E é daqui da mesma forma. A segunda característica que nos aponta para Jesus é que a arca, ela foi o quê? Planejada e dada por Deus. Então, o plano da arca, ele não veio de Noé. Ele veio o quê? De Deus. Então, o que isso quer dizer? Que a salvação é uma iniciativa divina, ela não é nossa, né? E a gente pode ver isso em Efésios 2,8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a arca, ela não foi um plano de Noé, né? Não, vai vir um dilúvio, então deixa eu bolar um negócio aqui. Não, esse é um plano de Deus. Então, esse plano, né, que no caso foi o único meio de escapar do juízo, ele vem de Deus e não do homem. A terceira questão que nos aponta a Jesus é que a arca foi coberta por dentro e por fora com betume. Betume é uma resina, um piche, né? E ela serviu para selar a arca, impedindo que a água entrasse, né, pelas frestas na arca. E em hebraico, essa palavra betume é kofer, que significa o quê? Expiação ou cobertura. E aqui é como, o que isso simboliza? É como se o sangue de Cristo cobrisse
né? E nos cobrisse e nos protegesse do pecado. Então, o betume cobriu a arca, assim como o sangue de Cristo nos cobre, né? E aí, para que nós somos cobertos pelo sangue de Cristo? Para nos proteger e nos expiar, né, de nossos pecados. A quarta e a gente pode ver isso em 1 João 1,7, que diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A quarta característica é: a arca tinha só uma porta. E a única porta para entrar e ser salvo era aquela. O que isso quer dizer? Que só há um caminho para a salvação, né? E é entrando em Cristo pela fé. E aqui fala, em João 10,9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A quinta característica é que a arca, ela suportou o juízo de Deus. Então, as águas do dilúvio, elas simbolizavam o juízo divino sobre o pecado. E a arca, ela suportou esse juízo, enquanto os que estavam fora pereceram. Então, por que isso nos aponta para Cristo? Porque Jesus suportou o juízo por nós também naquela cruz. Então, da mesma forma que a arca suportou o juízo de Deus naquele dilúvio, Jesus também suportou o juízo por nós naquela cruz. E aqui diz em Isaías 53:5, que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a última característica que nos aponta a Jesus é que a arca trouxe um novo começo, né? E aqui fala em Gênesis 8:15-16, que diz: então falou Deus a Noé, sai da arca. E ao sair da arca, Noé, o que ele faz ali? Ele começa uma nova humanidade, uma nova geração é iniciada ali. E também quando nós estamos em Cristo, nós renascemos, uma nova vida, uma nova criação é gerada a partir daquele momento. Então é exatamente igual quando Noé saiu daquela arca e recebeu aquela ordem de Deus de se multiplicar, assim nós também recebemos essa ordem a partir do momento que a gente renasce em Cristo e nós somos uma nova criatura. Nós também temos um ordenamento de Deus, mas não de multiplicar, mas é o id, vá e faça discípulos. Então, da mesma forma que Noé teve essa orientação, nós também temos como novas criaturas em Jesus. Amém? Ide fazer discípulos de todas as nações.